Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, neste dia. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço pelo teu imenso amor, pela tua misericórdia, pelo teu poder soberano em nossas vidas, por esta manhã gloriosa, ó Deus, porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus santo, um Deus grande, um Deus especial, um Deus sublime, o Deus que atenta e atende às nossas orações. Te louvo, ó Deus, pela noite que o Senhor me concedeu. Glorioso, exaltado seja o magnífico nome do Senhor, e que nesta manhã, Senhor, nós possamos ter muitas bênçãos em a tua proteção, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre a presença de Deus. É bem verdade que a presença de Deus está em todos os lugares, está em todas as situações, em toda parte. E isso é um fato bíblico, que nós chamamos de onipresença. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei do teu espírito? No Salmo 139, nós observamos uma leitura maravilhosa, especial. Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas, para que também elas sejam alcançadas, para que possam ser abençoadas através desta ministração. E aqui no Salmo 139, eu sou aqui de Valparaíso, São Paulo. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda alguma palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por trás, por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aqui nós temos a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, presente neste salmo. E a presença de Deus é algo extraordinário. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? E nós precisamos, na realidade, estar envolvidos com essa presença. E o que é a presença de Deus? A presença de Deus, ela acontece em nossas vidas quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, quando deixamos Ele invadir os departamentos da nossa vida, corpo, alma e espírito. Logo o Espírito Santo ele começa a fazer morada em nós, fazer morada em nossos corações. E a presença do Senhor passa então a ter um lugar muito especial, que é no nosso homem interior. Nós adoramos o Senhor, sentimos a sua presença. Só sente a presença de Deus aquele realmente que tem um contato com o Senhor, um contato especial, um contato maravilhoso. Louvado seja Deus. E Deus ele revela a sua presença para qualquer pessoa que o aceitar, qualquer pessoa que ouvir a sua palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo habita em nossos corações, ele começa a nos falar de uma forma gloriosa, de uma forma tremenda. Eu louvo a Deus pelo cuidado do Senhor, pela bondade do Senhor. Deus ele é fiel, Deus ele é maravilhoso. Ele atua em todas as áreas da nossa vida, e nós podemos louvar e agradecer ao Senhor pela inefável, pela infalível, inenarrável
presença do Senhor, porque o Senhor, Ele está conosco através da sua presença. Quando Deus revelar a sua presença, nós vamos saber isso, nós vamos sentir isso. É algo que cada um tem a sua experiência. E tendo essa experiência, nós podemos atrair a presença de Deus como? Como nós podemos atrair essa presença para a nossa vida? Primeiro, nós temos que receber a Cristo como Senhor e como nosso Salvador. Andar em novidade de vida, andar na sua presença, tendo comunhão uns com os outros, amando uns aos outros, obedecendo a lei do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. E a presença de Deus nos traz algo fenomenal, nos traz algo lindo, paz, alegria, felicidade, satisfação, paz em meio às dificuldades, em meio à tormenta. A presença de Deus não significa que não tenhamos lutas, que não tenhamos batalhas. Vamos sim ter muitas lutas, ter muitas dificuldades, muitas batalhas, porém a presença de Deus conosco, nós vamos descansar. Nós vemos Jesus que estava lá na popa do barco, como homem, ele estava dormindo, levanta-se uma grande tempestade, os discípulos começam a clamar, e quando desperta, mestre, não vê que perecemos? Como homem ele estava ali dormindo, e quando ele levanta-se, ele dá sua voz de comando, o vento para, as ondas cessam. Sabe, meu querido, minha querida, meu lindo, minha linda, por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que esteja a situação, mas a presença de Deus estando conosco, nós vamos desfrutar de uma paz que nem nós podemos compreender, não vamos entender. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele está nos sustentando, nos guardando, falando conosco de uma forma maravilhosa. E nós podemos ver a presença de Deus manifestada desde a criação até o final do livro de Apocalipse, até o final da criação, na restauração de todas as coisas. Deus manifestou a sua presença, Ele manifesta a sua presença. E como cristãos nós nos deparamos com muitas dificuldades, mas nós vamos nos deparar com a presença do Senhor, e essa presença, ela está dentro de nós, na nossa vida, em nossos corações. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Deus está buscando verdadeiros adoradores. E que mistério na realidade é esse que faz com que alguns suportem os problemas, suportem as fornalhas desta vida, e até mesmo passando com um sorriso nos lábios? Muitas vezes sorrimos, estamos passando pelo vale da sombra da morte, mas estamos felizes, entre aspas, estamos felizes, porque sabemos que Tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. É tão importante nós sabermos que Deus está conosco. Esta semana eu tive uma experiência muito grande, uma experiência maravilhosa do Senhor, entre tantas. Era 3 horas da manhã e eu pedi a Deus que Deus me desse a resposta de algo que eu estava suplicando ao Senhor. E quando ontem Deus me deu esta vitória tão grande, eu pedi às 3 horas da manhã. E eu disse: Deus, se eu tenho que tomar essa decisão, use alguém, faça alguém. Gente, louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Deus me deu a resposta da oração. Deus falou ontem comigo na Assembleia de Deus do Ipiranga, de uma forma muito especial, uma igreja que eu frequentei muito tempo, fui professor lá de teologia há muito tempo, e por algum motivo eu me separei um pouco. E antes de ontem eu pedi a Deus: Senhor, eu preciso voltar, mas eu preciso uma resposta do Senhor. E eu quero que o Senhor faça desta forma, que o pastor que está dirigindo lá a igreja, o culto, que ele me chame ao púlpito, eu vou à igreja amanhã e tal. Gente, tal qual eu pedi, aconteceu. Deus, Ele é maravilhoso. A presença do Senhor, a presença de Deus
é algo especial, é algo fenomenal. E o que na realidade significa nós estarmos na presença de Deus? O termo hebraico para a presença é pinim, que é biblicamente traduzido como presença exterior ou encontro com a face. E vejam bem, essa presença de Deus, ela nos envolve de uma tal forma que nós vamos passando isso para outras pessoas. E a presença de Deus, que é algo onipresente, como eu li aqui no Salmo 139, está presente em toda a criação, é totalmente diferente da presença dada quando eu tenho um encontro com Deus face a face. E quando eu tenho um encontro com Deus face a face, a minha vida ela é transformada. Nós vemos Jacó lutou com o anjo, lutou com o Senhor, a sua vida foi transformada, até o nome dele foi mudado. E ele agora tem uma presença especial na vida dele, e antes ele não tinha, claro que tinha, mas quando você tem uma experiência, algo extraordinário, você vai ter uma vida totalmente transformada, modificada, ter uma comunhão divina com o Senhor, e a presença do Senhor, ela está em nossos corações, em nossas vidas. Vamos ler Romanos capítulo 8 e o versículo 9. Louvado seja Deus. Eu estou muito feliz nesta manhã. Romanos 8, o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Observe, o Espírito Santo habita em nós, habita em nossas vidas, em nosso corpo mortal. Nós carregamos a presença do Senhor. Aleluia! Muitos dos que estão na igreja, que estão cultuando a Jesus, ainda não tiveram esse encontro com o Senhor. Mas o Senhor, Ele quer que nós tenhamos um verdadeiro encontro com Ele. Porque quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor, nós vamos entendendo a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Tudo isso, na realidade, em muitas vidas, quando há desunião, quando há contenda, quando há ódio, quando há falta de perdão, é porque essa presença do Senhor está longe. E nós precisamos da presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo habitando em nós, habitando em nossas vidas. Exaltado seja o nome do Senhor. A grande verdade é que Deus nunca negou o Espírito Santo e jamais vai negar para ninguém. E ele afirma da seguinte forma, em Lucas capítulo 11 e o versículo 13. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Portanto, vamos pedir a presença do Espírito Santo. Peça a presença do Espírito Santo na tua vida e você vai ver que esse Espírito Santo ele vai te guiar, vai te consolar, te ensinar, vai falar contigo. Louvado seja o Senhor. É claro que Deus tem enorme prazer em nos dar do seu Espírito, em que nós possamos ter essa habitação do Espírito Santo dentro de nós, porque a nossa vida ela vai ser uma vida de adoração, vai ser uma vida da presença do Senhor. E a resposta de Deus é: porque Deus não sonda a aparência e sim coração. Deus ele nos sonda, ele nos conhece, conforme eu li aqui no Salmo 139. Ele atende a oração feita por um justo,
quando nós clamamos, quando nós exaltamos o nome do Senhor. Ontem eu tive assim uma alegria tão grande, quando domingo eu tive uma luta tão grande, uma luta ferrenha, mas eu orando, eu buscando a presença do Senhor, e ontem eu obtive essa resposta de Deus. Uau, era meia-noite, eu estava aqui extasiado na presença de Deus, sentindo arrepio no meu corpo, sentindo aquela presença de Deus. Eu vim da igreja, eu tomei uma decisão, eu tomei uma atitude, e quando a presença do Senhor ela enche os nossos corações, nós expressamos, nós extravasamos, e o Espírito Santo ele está aí investindo em nossas vidas, querendo que nós tenhamos algo muito lindo, algo muito especial, que é a presença do Senhor. E o que fazer? E o que fazer quando nós estamos na presença de Deus? Nós vamos lutando, batalhando e nos enchendo do seu amor, e o Espírito Santo ele está buscando vidas, buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Quando eu tenho um encontro com Deus face a face, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão, eu vou esvaziar o meu coração de todas as mágoas e vou deixar o Espírito Santo atuar em minha vida de uma forma toda especial. Louvado seja Deus. E Deus ele pode, na realidade, revelar sua presença a qualquer pessoa, da maneira que ele escolher. Ele provou isso com Moisés, usando a sarça ardente. Deus provou isso também para com Elias, de várias formas, de várias maneiras. 1 Reis 19, 9 a 18. Ele provou isso ao enviar um anjo ao centurião romano, lá em Cornélio, em Atos 10. Finalmente, ele provou isso ao enviar o seu filho. Seu filho veio ao mundo, tomou forma humana, se esvaziou, e tivemos a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na terra, operando milagres, operando maravilhas, ensinando, orientando, dando poder aos discípulos, dando autoridade. Morreu, ressuscitou, enviou o seu Espírito. E nós vemos no dia de Pentecostes a ação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na vida da igreja. E hoje nós vemos milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões de pessoas que sentem a presença do Senhor. E quando a presença do Senhor ela invade os nossos corações, é como se uma eletricidade, é como se uma corrente elétrica corresse em nosso corpo, corresse em nossas veias. E uma das melhores maneiras de sentir a presença de Deus, de sentir-se abençoado, é na realidade esses momentos em que nós extravasamos em glória a Deus e aleluia, em cânticos espirituais, em momentos de êxtase espiritual, quando nós sentimos a presença do amado Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. E pode ser um grande momento em que nós estamos evangelizando, aconselhando alguém, pode ser em uma reunião de oração, pode ser em um momento de louvor, pode ser você caminhando, você deitado, você sentir a presença de Deus, a gloriosa presença do Espírito Santo. E quando chega este momento, nós nos sentimos alegres, nos sentimos esvaziados das coisas ruins, porque a presença de Deus vai preenchendo a nossa vida, e Ele quer operar em minha vida, Ele quer operar na tua vida, Ele quer operar no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos louvar a Deus nesta manhã, eu louvo a Deus nesta manhã, porque Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas aí nós vemos essa batalha espiritual, essa luta espiritual, porém o Senhor agindo em nossas vidas, agindo em nossos corações, o Espírito Santo, aleluia, habitando na minha vida
vida, na tua vida, e agora eu me entrego completamente ao Senhor. Eu tenho uma experiência com o Senhor. Meu querido, se você nesta manhã está passando por lutas, está passando por dificuldades, aqui está a fortaleza, a presença de Deus. A presença de Deus em teu coração faz com que você viva uma vida de dependência ao Senhor, dependente de Deus através da oração. Eu vou ao monte da oração, eu busco a presença do Senhor, eu começo com momentos de louvor, de adoração, de gratidão, leio a palavra do Senhor, tenho um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus faz com que a minha vida seja uma vida transformada, uma vida modificada pela presença do Senhor. Como eu posso realmente permanecer na presença do Senhor? O caminho que nos leva à presença do Senhor realmente não é algo fácil, porque o nosso desejo da carne muitas vezes é permanecer na cama, deitado, né? E o Espírito Santo, ele nos conclama a nós vivermos uma vida de sacrifício e de oração. Lembro-me agora que eu fiz uma campanha pelo TikTok de 21 dias de oração, cujos resultados foram maravilhosos. Muitas pessoas participaram dessa campanha de oração. Chegou a ter 2.200 pessoas orando. E era às 4 horas da manhã. Alguém que está aí, eu não sei se chegou a participar dessas campanhas de oração. Mas como é que eu posso permanecer na presença de Deus? Vivendo uma vida de oração. Vivendo uma vida de leitura da palavra do Senhor. E, além disso, a ação dos espíritos malignos que fazem tudo para impedir que a presença de Deus se manifeste através da nossa vida. Mas nós temos que sermos perseverantes, nos revestirmos das armas espirituais, da oração, a fé, a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do Evangelho, buscando ao Senhor em todo o tempo, e você vai estar firme na presença do Senhor. Como eu posso estar firme na presença do Senhor? Pedindo perdão a Deus, confessando o nosso pecado, abrindo o nosso coração para o Senhor, buscar realmente essa intimidade com o Senhor, lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. E Deus nos chama a sermos agradecidos. Deus nos chama a termos um coração perdoador. Ontem, quando eu vim do culto, o Senhor falou comigo fortemente lá no culto, quando o pastor ele pregava sobre o Salmo 133, mostrando sobre a união, mostrando sobre a unção, mostrando sobre as bênçãos de Deus na vida de uma pessoa que vive em harmonia, que vive em comunhão. E eu chorei ali na igreja, sentindo a presença do Senhor, vendo como Deus é maravilhoso, como Deus é especial. E ele lia, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como orvalho de Hermon, como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E o pastor terminou o seu ensino falando sobre o perdão, e louvado seja Deus. E eu tomei uma atitude ontem à noite, perdoando, pedindo perdão. Porque, gente, é o Espírito Santo que fala aos nossos corações, é o Espírito Santo que nos leva realmente a uma vida de unção, a uma vida de alegria na presença do Senhor. E o poder de Deus manifesta-se em nossas vidas, através da minha vida, através da tua vida, quando você perdoa, quando você leva as coisas a sério. E existem muitas pessoas, muitos nomes que eles viveram na presença de Deus, na dependência do Senhor, tal como George Miller, George Whitefield, John Charles Wesley, Jonathan Edward, Charles Finney, Billy Graham, Leonard Baverhill,
outras pessoas que viveram a presença do Senhor. Igualmente não poderia esquecer de Kathryn Kuhlman, de Aimee Semple, M. Pearson, que viveram na presença do Senhor, que tiveram experiências com o Espírito Santo. Kathryn Kuhlman, por exemplo, teve uma experiência extraordinária com o Espírito Santo, e outros homens que viveram uma vida de oração, sem falarmos nos homens da Bíblia que viveram a presença do Senhor, Daniel, que orava ao Senhor 3 vezes ao dia, Elias, que tinha uma grande experiência com Deus, Moisés, que tinha a presença de Deus na sua vida. E as Sagradas Escrituras mostram claramente que a presença do Senhor era tão clara, era tão contundente na vida das pessoas, na vida dos discípulos, na vida da igreja primitiva, que até a sombra de Pedro curava. Os lenços de Paulo exalavam a sua presença. Louvado seja Deus. Lembro-me agora, eu fui missionário no Paraguai por muito tempo, e uma vez nós estávamos em um momento de oração, e eu precisei sair, e a minha gravata tinha ficado ali. E o que fez aquela irmã diante de uma situação que aconteceu ali? Ela pegou a minha gravata, jogou sobre a pessoa, e a pessoa foi curada. Eu me lembro também, lá na Paracional, que a irmã pegou também a minha gravata, era desatando assim a minha gravata, que eu pensava que ela estava desatando porque eu estava orando para uma pessoa endemoniada, e ela começou a passar aquela gravata naquelas pessoas, e as pessoas começaram a cair pelo poder de Deus. Isso aconteceu na igreja congregacional, lá na cidade do Ingá, na Paraíba. Gente, a presença do Senhor é muito especial em nossas vidas. Existem também muitos exemplos no Antigo Testamento. Nós vemos Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel, os profetas, e eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Está nos dizendo: não temas, porque eu estou contigo, não te espantes, porque eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é santo, Deus, Ele é tremendo, Deus, Ele é especial, e essa presença do Espírito Santo nesta manhã te envolve de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. Aleluia! E eu louvo a Deus pelo amor dEle, eu louvo a Deus pela presença do Senhor, eu louvo a Deus porque o Senhor está aqui nesta manhã dizendo para você: não temas, porque eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Aleluia! Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Tratando-se de um dos principais versículos sobre a presença de Deus. Nós vemos aqui no Salmo 51, o rei Davi pedindo ao Senhor para não tirar dele a sua presença. Sem a presença de Deus, nós seremos as pessoas mais miseráveis deste mundo. E a presença de Deus é algo fenomenal. Que nesta manhã você possa se render ao Senhor e deixar Deus agir na tua vida de uma forma muito especial, de uma forma maravilhosa. Louvado seja Deus. Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chego à tua presença. Glorioso Espírito Santo, exaltado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença, eterna, prazer, né? Tenho eu o prazer. Portanto, prestem cultos ao Senhor, adorem ao Senhor, sintam a presença do Senhor, e que nós possamos dizer: cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém? Que Deus nos ajude nesta manhã, que Deus nos envolva com o seu manto de justiça e que a sua presença nos envolva de uma forma toda especial. Querido Deus, neste momento, Pai, eu abro o meu coração, eu abro a minha vida para Ti, para que o Senhor possa me encher. Sinto a necessidade da Tua presença na minha vida, Senhor, para que o Senhor possa me fortalecer, para que o Senhor possa me guiar, para que o Senhor possa me encher do Seu Espírito cada vez mais. Ilumina, Senhor, o meu caminho, ilumina a minha vida. Ajuda-me a estar atento, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir, Senhor, e sentir a Tua presença em minha vida, que eu possa encontrar, ó Deus, em Ti a força, o sorriso, a palavra de conforto, que eu possa encontrar em Ti, Senhor, a força para superar todos os desafios e que a Tua graça e a Tua misericórdia, a Tua bondade possa me envolver, Senhor, e que em todos os momentos eu possa ter a certeza de que a Tua presença está na minha vida. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, ó Pai, por esta vida neste momento, abençoando-a de uma forma toda especial. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, pelas vitórias. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua grande presença. Porque, Senhor, tu és o Deus glorioso. Porque na tua presença, Senhor, até a tristeza, ela vai saltar de alegria. A tua presença, Senhor, ela vai me envolver de uma tal forma que eu possa entender qual o teu projeto na minha vida. Exaltado seja Deus, e Tu me farás conhecer a vereda da vida, Senhor, a alegria plena da Tua presença e o eterno prazer de estar na Tua presença a cada instante, a cada momento. Glorioso Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, por este dia, muito obrigado por este momento, que o Senhor possa abençoar a todas estas vidas que estiveram me acompanhando, Senhor, e que eu possa carregar a Tua presença na minha vida. Porque a Tua presença me vai fazer uma pessoa diferente, uma pessoa perdoadora, uma pessoa cheia de amor. Que a Tua presença, Senhor, possa envolver a minha alma, possa envolver o meu ser, e que possa envolver a vida do meu amigo, do meu irmão, que está aí me acompanhando. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, Tu me farás ver os caminhos da vida, e na Tua presença há plenitude de alegria. À Tua direita, delícias perpetuamente. Portanto, Deus, o valor da Tua presença, de um Deus imensurável, de um Deus de amor, de um Deus tão grande, e que eu possa sentir a Tua presença, chorar na Tua presença, reconhecer, ó Deus, a minha pequenez e exaltar a Tua grandeza, e sentir o Teu amor incondicional, ó Deus, sobre a minha vida, na minha vida. E que eu possa, Senhor, ter o Teu Espírito guiando-me em todos os momentos. E uma coisa pedi ao Senhor e ao buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no Seu santo templo. Amém?